abençoar grandemente a vida desta igreja, bem como o pastor Vitor, toda a família, toda a liderança, e que tenhamos um ano de 2015 repleto das bênçãos do Senhor, amém? Sobre a igreja Rema, que está aqui do lado, e também sobre a igreja Tabernáculo de Adoração, que só a única coisa que, na verdade, nem nos atrapalha, a única formalidade, vamos dizer assim, é o nome, porque somos corpo de Cristo, amém? Vamos morar junto no céu, amém? E eu, pelo que eu sei, pastor, na Bíblia só está escrito de um céu, onde o corpo de Cristo, a noiva do Senhor, vai morar. Então você faz parte da noiva do Senhor? Amém? Dá um sinal mais alto aí, diga glória a Deus, aleluia. Diga assim: eu faço parte da noiva de Cristo, amém? Nós fazemos parte, e daqui a alguns minutos, não sei quantos minutos, pode ser 10, 100, 1000, 10.000 minutos, eu não sei quanto tempo, quantos minutos, mas daqui a poucos minutos, quero dizer dessa maneira, Jesus vem buscar a sua noiva, amém? E ele vem buscar uma noiva. O noivo, quando vem buscar uma noiva, quer encontrar a noiva bonita, preparada, porque o noivo, naquele dia, vai selar aquele momento, aquele dia, num grande casamento, amém? Ninguém vai num casamento, principalmente a noiva e o noivo, ninguém aparece num casamento de qualquer jeito. Todos vão se produzir, se preparar, porque é um dia especial. Então, tenha em mente de uma coisa, que este dia vai acontecer, e daqui a alguns minutos, não sei quantos minutos, mas vai acontecer, amém? Do noivo vir buscar a sua noiva, a igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer parte deste grande dia, amém? De poder ver o Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por esta noite, por este convite, da parte do pastor Vitor. Quero desde já, pedir desculpas, porque no grupo, pastor, não foi o motivo, mas no grupo nosso de adoradores, nós estamos com as duas irmãs que cantam, as duas grávidas. Parece que combinaram alguma coisa, né? Mas não foi providência divina mesmo, né? Mas a diferença está de um mês. A Dani está grávida e minha nora Maressa também, né? Está para chegar aí o Antônio da parte do Joe, né? E a Mariana da parte do Leandro, que é meu filho, e com a minha nora. Então as duas estão grávidas. Então, mulher grávida, quem, né, sabe como é que é o começo aí, sabe como é que funciona, né? Mas daqui a pouco melhora, e graças a Deus, a gente está aí, de uma certa maneira, a igreja está crescendo, né? É uma forma da igreja crescer, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do Luiz, né? Luiz é meu cunhado, tive o prazer, o privilégio de fazer o casamento dele com a minha irmã, é o segundo casamento deles, e nós carinhosamente chamamos o Luiz de Portuga. Não tem nada a ver com os irmãos lá de Portugal, não. Ele é da terrinha daqui, não tem nada a ver com Portugal, mas é o apelido que nós chamamos ele de Portuga. Obrigado, que Deus abençoe a tua vida, amém? Estava refletindo sobre uma palavra para ministrar nesta noite, dentro do tema intervenção divina. Na verdade, em todo momento, em todo instante, nós clamamos por uma intervenção divina, amém? Nós clamamos por algo, por uma bênção, nós clamamos por uma situação, quando estamos diante de uma enfermidade, nós vamos buscar em Deus uma intervenção divina, um milagre do Senhor. Ou seja, a nossa busca é constante, amém? A nossa busca é constante, por isso nós precisamos entender e saber de uma coisa, que tudo que nós precisamos, vem somente do Senhor, amém? Não vem da sociedade, não vem do governo, não vem do homem, mas vem de Deus. Saiba de uma coisa, toda a tua necessidade, toda a minha necessidade, toda a necessidade do meu lar, da minha casa, da minha família, vem
das mãos de Deus, amém? E por isso a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, todo o poder, todo o domínio, toda exaltação ao seu nome, amém? Você pode aplaudir ao nome do Senhor, porque dele vem o teu socorro, dele vem o teu auxílio, dele vem a cura da tua enfermidade, amém? Então tudo que você precisa vem do Senhor, amém? Mas eu quero assim ministrar uma palavra, e estudando nessa tarde, o livro de Neemias, o Senhor me leva a duas palavras. A primeira delas é arrependimento. Diga, arrependimento. E a segunda é conversão. Diga, conversão. São duas coisas que precisam caminhar juntas, porque constantemente, infelizmente, na verdade, infelizmente, constantemente, o homem precisa se converter, se arrepender e se converter. Existe uma ordem aí. Primeiro se arrepende, depois se converte. Ok? Então, infelizmente, porque a todo instante, a todo momento, nós oscilamos, nós não vivemos uma vida 100%, uma vida padrão, conforme Deus quer que nós vivamos, nós não conseguimos viver. É uma realidade na nossa vida. Quer um exemplo? A primeira coisa que acontece quando vem uma situação difícil dentro da nossa casa, dentro da nossa casa não, o pastor não pode nem pensar, pelo amor de Deus, pastor Vitor, não podemos nem pensar dessa maneira. Mas a verdade é que quando você está diante de uma situação, quando você está sendo afligido por uma situação, quer financeira, quer por enfermidade, ou qualquer outra situação adversa, a primeira coisa que vem na nossa mente, que vem na mente da pessoa não vou na igreja. Hoje eu não vou na igreja. Por quê? Porque estou com dor de cabeça. Mas lá na igreja que você vai ser curado. Lá é o melhor lugar, lá é o lugar certo de você ir. Hoje eu não vou na igreja porque eu recebi uma palavra e que o meu patrão me ofendeu. Pois vai na igreja, ore pelo teu patrão. Então, a primeira posição que nós tomamos é de não ir na igreja, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Mas a culpa é toda nossa. E isso é apenas uma maneira de dizer e escapar de uma situação, tentar escapar de uma situação. Mas eu quero dizer que estas duas palavras precisam estar constantemente dentro das nossas vidas, dentro do nosso coração. Arrependimento e conversão. Amém? Arrependimento e conversão. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Tenha certeza de uma coisa, que quando você mais precisar, o primeiro a estar do seu lado é o Senhor. Amém? Você talvez não vai ter, naquele momento de angústia, você não vai encontrar, talvez, o teu filho, ou tua filha, ou o teu esposo, naquele instante, mas você pode ter certeza de uma coisa: se você orar ao Senhor, a Bíblia diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Amém? Então, na hora mais difícil, a hora de maior necessidade para a minha vida e para a tua vida, nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Vem só dele, não tem outro jeito. Por isso que eu iniciei dizendo que tudo aquilo que nós precisamos vem de Deus. Amém? Não vem da sociedade. Mas eu quero assim passar e entender um pouco o texto de Neemias capítulo 1. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus aí, no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias capítulo 1, enquanto você procura aí, eu vou adiantando, lendo. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e não foram levados para o exílio,
e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua grande mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e às dos teus servos que agradam de temer o teu nome. Concede que deseja, que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Mesmo assentado, eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora. Senhor, quero me apresentar, Senhor, nesta hora, diante da tua palavra, diante, Senhor, da igreja do Senhor reunida aqui, Senhor, nesta noite, 8ª noite, meu Deus, em que os teus servos estão, Senhor, nesta campanha. Sabemos, meu Deus, que o Senhor dos céus tem contemplado, Senhor, esta igreja. Portanto, meu Deus, nesta hora, quero pedir, Senhor, a tua bênção, a direção do teu Espírito Santo sobre a minha vida, com relação, meu Deus, a esta palavra, que eu possa ser um canal, meu Deus, de bênção para a vida desta igreja, nesta hora. É o que eu faço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Acontece o seguinte: Neemias estava bem sucedido, Neemias estava bem empregado, Neemias era o copeiro do rei, tinha uma posição de destaque, tinha uma posição privilegiada. Ele era aquele que provava toda a bebida antes do rei, e se a bebida não fosse boa, ele nem chegava a oferecer e a levar até o rei. Ele era um homem de responsabilidade, ele tinha trabalho, ele ganhava o seu salário, ele tinha a sua renda, não lhe faltava nada, ele tinha um bom emprego. Eu queria que você, no decorrer desta palavra, você fosse se enquadrando. Foi isso que eu fiz com relação a este texto. Orei ao Senhor, dizendo: Senhor, onde que eu posso me enquadrar? Eu não sou copeiro do rei, eu não trabalho com bebida, mas aonde, Senhor, que eu posso me enquadrar nesse texto? E o Senhor foi falando comigo, e espero que o Senhor venha falar com você nesta noite. Amém? Porque você não veio nesta noite, eu tenho certeza que você não veio apenas cumprir uma tabela, cumprir um dia, cumprir uma escala. Eu não creio dessa maneira.
Sabe, nós não viemos à casa do Senhor, e não vamos, não temos os dias de culto, nós não chegamos à casa de Deus apenas para agradar o pastor e agradar alguém na igreja, não, nós temos um objetivo, e o objetivo é prestar o nosso culto de gratidão e de adoração ao Senhor, amém? Esse tem que ser o seu objetivo. Esse tem que ser a tua ideia de vir à casa do Senhor. Então Deus te trouxe aqui com o propósito de te abençoar com uma palavra, amém? Através da sua presença. Então preste atenção, veja onde você pode se enquadrar, se encaixar nessa palavra. Então Neemias, ele era um homem bem sucedido. Talvez você seja como Neemias. Talvez você tenha um bom emprego, talvez você tenha um bom salário, talvez você seja o melhor dizimista da igreja. Talvez você está tranquilo com relação ao teu futuro, ao futuro dos seus filhos. Talvez você não precise de nada financeiramente falando. Como Neemias, quando nós olhamos a história, quando ele diz no final desse texto que nós lemos, que ele era copeiro do rei. Ninguém chega a uma posição como Neemias chegou, de qualquer maneira. Ninguém chega a ser um auxiliar, alguém com tanta responsabilidade, de qualquer forma. Com certeza Neemias pagou um preço, com certeza Neemias se dedicou em alguma coisa para ele chegar até essa posição. Não caiu de paraquedas ali naquela situação. Teve um preço, teve um tempo de preparo. Então veja que, agora olhando para a vida de Neemias, ele estava bem, não precisava de mais nada. Ou seja, ele não tinha que se envolver, ele nem precisava se envolver com nada, com nenhuma questão, ele não estava se envolvendo com nenhuma questão da sua família, com os seus parentes, ele estava bem. Tinha tudo, tinha dinheiro, posição, era o que marcava a vida de Neemias. Mas não era dessa maneira, porque alguém chegou e trouxe uma notícia para Neemias. A Bíblia diz que um dos meus irmãos, com alguns de Judá, então chegaram a ele e ele perguntou, pelos os judeus que escaparam e não foram levados para o exílio, lá em Babilônia, na época de Nabucodonosor. Veja que como começa a história. Neemias ficou sabendo que um grupo de pessoas da sua cidade, da sua terra, eles não estavam nem em Jerusalém e nem estavam lá no cativo, no cativeiro com o Nabucodonosor, na Babilônia. Eles estavam, como diz o texto, numa província, estavam perdidos, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, e provavelmente sem se alimentar direito, estavam sofrendo, eles não tinham habitação, eles não tinham onde morar. Quando Neemias ficou sabendo que um grupo de pessoas, de judeus, que eles não foram levados para o exílio, e também por conta de Jerusalém ter sido atacada. Jerusalém era constantemente atacada e destruída. Mas isso acontecia quando o povo dava brecha, quando o povo desviava a sua atenção com relação a Deus. Então, a brecha existia, o inimigo entrava e destruía a cidade. Mas eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência nesse começo, para que você pudesse entender aonde nós queremos chegar, onde o Espírito de Deus quer nos levar a respeito de arrependimento e conversão. Este é o tema da palavra nesta noite. Então veja que Neemias teve notícias ruins. Ele poderia optar em não fazer conta, em não querer saber de nada, mas não foi isto que ele fez. Quando ele soube que os seus conterrâneos, que os seus compatriotas, que aqueles que eram da sua cidade, aqueles que moravam junto com ele, aqueles que estavam em Jerusalém, quando Jerusalém estava no seu auge, quando ele ficou sabendo que estas pessoas não tinham habitação, não tinham onde morar,
Sabe o que aconteceu? Olha o sentimento de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem e mulher de Deus, um homem que se preocupa com as pessoas. A Bíblia diz no versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esta é a nossa posição, essa é a tua posição quando você souber de notícias ruins. Eu estou com o meu cunhado português aqui, a gente estava lembrando de uma situação, onde minha irmã trabalha no hospital regional, e parece que as mulheres que trabalham com ela, porque a maioria são mulheres, gostam de fermentar, gostam de, comentar a respeito da vida de outras pessoas. Quando sabe de alguma coisa, ao invés de chegar, se aproximar e ajudar as pessoas ficam comentando, ficam fermentando para que aquilo, parece que a intenção é realmente de ver a destruição. E fica aquele comentário, aquela fofoca para todo lado, Mulher não gosta de fofoca. Então fica, esse negócio, fala dali, fala daqui, aquela coisa toda. Neemias, quando ouviu falar a respeito de uma situação, ele se posicionou. Que Deus quer falar conosco nessa noite, a respeito de nos posicionar diante de uma situação. Está difícil, você está tendo notícias ruins, você ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu com o teu irmão, antes de comentar, antes de fermentar, dobre o joelho, faça como Neemias. A Bíblia diz que Neemias assentou, chorou, se lamentou por alguns dias, e ele fez mais, jejuou e orou perante o Senhor Deus dos céus. Olha a atitude, sabe por quê? Porque Neemias começou um grande processo de restauração, em primeiro lugar, na vida das pessoas, depois de Jerusalém. Mas em primeiro lugar, Neemias começou a entender que tudo que ele precisava, receber vinha das mãos de Deus. Então ele jejuou, ele orou perante o Deus dos céus, e começou a orar, dizendo: Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda as alianças. Neemias começou a relembrar o Senhor, Neemias começou a tratar com Deus a respeito e a orar ao Senhor a respeito de uma situação. Mas em primeiro lugar, o que Neemias fez? Neemias não foi reclamando para Deus, Neemias não foi falando: Senhor, e aí está vendo? Eu não vou mais na igreja, Senhor, eu não quero mais saber, porque Deus permitiu que acontecesse isso com os meus conterrâneos. Eles não têm casa, eles não estão morando em Jerusalém, porque Jerusalém foi destruída. Não estão lá no cativo, porque lá no cativeiro babilônico existia uma palavra profética para a vida daqueles que estavam ali. Eram 70 anos, onde o Senhor disse para eles através do profeta: vocês vão crescer, vocês vão construir casas ali no cativeiro. Por quê? Porque o Senhor queria, quando te trouxesse a libertação daquele povo, no momento certo, na hora certa, Deus queria juntar um grande povo, um grande exército. Então, se o povo não continuasse a crescer, se o povo não continuasse a fazer aquilo que tinha que ser feito, ele não cresceria em números. O Senhor queria resgatar um grande número de pessoas ali no cativeiro. Amém? Então, para aqueles que estavam no cativeiro, apesar do cativeiro, mas era um tempo que eles estavam vivendo debaixo de promessa, porque o Senhor prometeu que eles iriam ficar por um tempo ali,
para que eles pudessem construir casas, para que eles pudessem fazer o que tinha que ser feito, dar os filhos em casamento, dar as filhas em casamento, para que eles pudessem multiplicar, porque Deus tinha um propósito em tudo isso, amém? Veja a preocupação de Deus, veja o cuidado de Deus com relação ao seu povo. Então, agora quando Neemias vê e ora por aqueles que estão sem tetos, né? Os sem tetos da história do Brasil, sem morada, estão vivendo numa província, sem identidade, sem um povo, sem uma cultura, sem viver com sem história, vivendo do jeito que o tempo ofereceu para eles. Neemias agora ora ao Senhor e busca em Deus uma solução para a vida daqueles que estavam necessitados. Antes de falar mal, antes de fazer fofoca, antes de reclamar, antes de deixar de ir na igreja, Neemias, a Bíblia diz que ele se assentou, chorou, se lamentou, jejuou e orou ao Senhor. Porque eu tenho certeza de uma coisa: no coração de Neemias ele já tinha a convicção e a certeza naquilo que o salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Então veja que Neemias começou a fazer a coisa certa. Neemias, um homem que não precisava, ele começou a interceder pelos necessitados. E começa uma história de Neemias conversando com Deus, relembrando a Deus, mas isto da parte dele, porque Deus não precisa ser relembrado de nada, mas da parte do homem, às vezes nós oramos dessa maneira, como Neemias: Senhor, lembra-te, Senhor, da promessa, eu ainda estou, Senhor, debaixo da tua promessa. E aí a gente ora como Neemias, normalmente o homem faz isso. Mas Deus não precisa ser lembrado de nada, porque um dia, se Ele prometeu, vai acontecer, vai cumprir, como aconteceu na minha vida, a promessa está acontecendo na minha vida, vai acontecer na tua vida, se um dia você teve uma promessa de Deus. Não se desespere, não faça como muitos, não entre em confusão, não entre em conversa paralela, mas busque ao Senhor, busque ao Deus que pode e vai resolver toda a situação contrária, adversa na sua vida e na sua casa, amém? Busque em Deus, como Neemias fez. Então veja que o Senhor ali, o Neemias diante de uma situação, ele se prepara para uma grande missão. Neemias que estava no palácio, Neemias que não precisava de mais nada, ele falou: o quê? Não quero deixar os meus irmãos sofrerem do jeito que estão, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer. Ele só disse isso, porque ele viu nele mesmo uma grande possibilidade, uma grande chance de ser um instrumento de Deus, para resgatar aqueles que não tinham casa, não tinham habitação, não tinham mais esperança nenhuma. Amém? O que é isso? O que é isso, senão nós cumprimos o papel e a responsabilidade que o próprio Jesus colocou nas nossas mãos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia! Amém? Então isto é se preocupar e atender a necessidade, é se colocar na brecha como Neemias se colocou, é dizer: Senhor, eis-me aqui. Mas não apenas dizer, é abrir mão de toda uma situação. Foi o que Neemias fez. Quantas histórias, eu não sei, ainda não conheço detalhes da vida do pastor Vitor, mas quantas histórias eu conheço de pastor que abriu mão do seu salário, abriu mão de uma renda, de um salário muito grande, para poder fazer a obra do Senhor.
No meu caso, não foi muito. Eu estava em São Paulo até 2 anos atrás, com um salário de R$ 4.000, e vim para Sorocaba, para ganhar, sabe quanto? Nada. Nada. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, como prova de que Deus existe. Eu vivi esses 2 anos, foram os 2 anos melhores de toda a minha história como pastor, depois de ungido ao Senhor. Porque estava em São Paulo, estava trabalhando, quando era um pastor, como um pastor auxiliar, não tinha a responsabilidade, não tinha o compromisso, tinha o compromisso de estar presente, de fazer aquilo que era me passado. Mas a gente sabia no meu coração que tinha um líder, tinha o presidente, que eu poderia, de repente, faltar num culto para ir num passeio, fazer qualquer outra coisa, porque eu tinha certeza que lá estava o pastor presidente. Então não tinha aquela coisa de, E isso trazia uma consequência para o meu ministério. Trouxe. Agora, nesses 2 anos, eu pude ver e presenciar as mãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha esposa. Amém? Eu comprei um carro com 36 parcelas. As 12 primeiras parcelas, eu negociava, ganhando R$ 4.000. Dá para entender um negócio desse? Ganhando R$ 4.000, todo mês, cada 2, 3 meses, tinha que renegociar, porque não conseguia pagar. Alguma situação, alguma coisa que acontecia, que eu deixava de pagar aquilo para pagar outra coisa, depois pagava, sabe? Enroscado financeiramente. Venho para Sorocaba cuidar daquilo que o Senhor delegou nas minhas mãos, faltando 24 parcelas no carro, do veículo ainda, e milagrosamente, eu em dia com as parcelas do carro. Dá para entender um negócio desse? Ah, mas pastor, você não trabalhava? Eu não estava trabalhando. Minha esposa trabalha no hospital regional, ganhando R$ 700 por mês. A parcela do carro, 695. A gente vivia com R$ 5, mas R$ 5 que o Senhor multiplicava de uma maneira que nós vivíamos e passamos os 2 meses. Resultado, eu estou com o carro quitado. Amém? O Senhor me abençoou. O Senhor sustentou. Por quê? Porque eu me preocupei em primeiro fazer aquilo que precisava ser feito. Neemias, ele abriu mão da situação. Ele abriu mão da sua posição. E ele entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Por quê? Porque ele precisava voltar e falar com aqueles que estavam ali. Porque se eles estavam ali fora também de Jerusalém e fora do cativeiro, é porque alguma coisa eles fizeram de errado. Porque ninguém leva ninguém ao cativeiro apenas por vontade própria. Não. Se eles foram levados, é porque eles deixaram de adorar ao Senhor. E esses que não estavam, também faziam parte do povo de Judá, dos judeus. Então, veja, que Neemias agora, ele precisava fazer o quê? Primeira coisa que ele fez, ele buscou ao Senhor. Diga, buscar ao Senhor. Veja como que nós precisamos entender a palavra para colocar em prática. Primeira coisa, buscar ao Senhor. Foi o que Neemias fez. Ele orou, ele jejuou, ele fez o que tinha que ser feito. Segunda coisa, abrir mão de toda a situação que nos prende diante de algo que precisa ser feito. Ou seja, Neemias era copeiro, Neemias tinha tudo, mas ele abriu mão do seu salário, ele abriu mão da sua riqueza, ele abriu mão da sua posição, em pró daqueles que estavam precisando. Então Deus te chamou para uma grande obra. Deus não te chamou apenas para você ficar rico nesta terra, porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você não pode se prender às coisas materiais, mas quando Deus coloca uma responsabilidade na tua vida, você tem que fazer como Neemias, se compadecer e saber de uma coisa: você é responsável, como Neemias foi, em chegar até esses que estavam ali,
sem casa, sem lenço e sem documento. Não tinham nada. E chegar para eles e falar assim: olha, sabe por que vocês estão aqui? Sabe por que vocês estão sem casa? Sabe por quê? Sabe? É porque vocês deixaram de adorar ao Senhor, o Deus dos céus, o Senhor de toda a terra. O Senhor me trouxe aqui. Sabe, dá para imaginar Neemias chegando até o povo. O Senhor me trouxe aqui. O Senhor me concedeu a autoridade de poder estar aqui, para poder falar para vocês: se arrependam e se convertam ao Senhor. Se converter quer dizer voltar à origem, voltar ao princípio. Primeiro precisa haver o arrependimento, depois a conversão. Eu me arrependo, Senhor, então eu quero voltar. Então você toma de novo o caminho certo e continua nesta caminhada. Foi isto que Neemias passou para o povo, sabe? Neemias teve esta responsabilidade de dizer ao povo: olha, depende de você, depende de nós, sabe? Se estamos vivendo essa situação, se você está vivendo essa situação, arrependa-se, se converta ao Senhor, volte atrás, sabe por quê? Porque Deus me levantou. Neemias falando com o povo: Deus me trouxe aqui para a gente unir as nossas forças, porque nós vamos voltar para Jerusalém, nós vamos reconstruir os muros que foram derrubados, nós vamos reconstruir a cidade que foi destruída, nós vamos colocar de volta as portas que foram queimadas. Neemias estava incentivando. Neemias foi um grande líder, um grande incentivador daqueles que estavam vivendo uma vida de aparente derrota. Neemias estava sendo uma ferramenta para levar aqueles que estavam sem esperança a voltar a ter esperança. Aleluia. Sabe que Deus quer falar comigo e com você nessa noite? Nós podemos fazer diferença na vida de alguém. Nós podemos, com uma palavra, fazer diferença na vida de alguém. Aleluia. Sabe, fecha os teus olhos agora. Eu queria que você refletisse. E eu sei que você conhece alguém. Eu sei que você conhece alguém que precisa de uma intervenção divina. Ai, correbrianda lá baixai. Deiria lá baixou, rebrianda lá. Que tal nesta noite você começar neste 8º dia de campanha, dizendo: Senhor, me usa, Senhor, como o Senhor usou Neemias. Vidas que estão muito próximo de você, estão precisando de ouvir uma palavra, estão precisando de ajuda. Da sua ajuda. Da sua ajuda. Que tal você começar a chorar? Que tal você começar a se lamentar? Quando lemos na palavra que Neemias se assentou, sabe o que o Espírito nos lembra para os nossos dias? Neemias se rendeu, parou de fazer qualquer coisa e começou a buscar ao Senhor.
atitudes desses homens, que depois nós vamos ver o resultado, nos traz um exemplo nesta noite. Exemplo de que nós podemos ser um incentivador para pessoas, para vidas que estão se perdendo neste mundo. Para familiares, pessoas que estão dentro da nossa casa, que estão morrendo espiritualmente falando, que estão esperando apenas aparecer um Neemias, para chegar a eles e dizer: arrependa-te e converta-te ao Senhor, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério. Você conhece, eu sei que você sabe de pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que precisam realmente de uma intervenção divina, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão enfermas. Eu sei que você conhece de vidas que precisam ouvir uma palavra da tua boca. Se coloca na posição como Neemias se colocou, se prontifique a fazer aquilo que precisa ser feito, não se apegue, não se aprisione a estas coisas do mundo, mas entenda uma coisa: por que propósito e qual o propósito de você ser chamado um homem e uma mulher de Deus, se você não cumprir aquilo que Jesus mandou? A responsabilidade, como estava na mão de Neemias, está na minha mão e está nas tuas mãos. Queria te convidar a ficar de pé agora, em nome do Senhor Jesus.